Por que motivo eu, Lucas, não invisto no maior fundo imobiliário de base 10, o MXRF11? É o que eu vou responder aqui nesse vídeo de hoje. Além disso, vamos aproveitar para poder fazer uma análise sobre esse que é o maior fundo aí de base 10 atualmente negociado na Bolsa de Valores, com patrimônio superior a 3 bilhões de reais. Então, se você é investidor do MXRF11, fique comigo aí até o final do vídeo para que juntos possamos fazer essa análise. Lembrando, como sempre, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, entender como é que ele funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha. E se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. No momento que eu gravo esse vídeo, o MXRF11 está sendo negociado aqui a R$ 10,26. Seu dividend yield está aqui de 12,77%, uma boa rentabilidade, e ele já pagou no acumulado aqui dos últimos 12 meses em dividendos R$ 1,31. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota dele, você teria recebido R$ 1,31 de rendimentos. Além disso, nos últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de aproximadamente aqui 4,5%. Descendo aqui, podemos ver o seguinte: seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,84. Porém, como vimos aqui em cima, ele está custando atualmente R$ 10,26. Então, o seu preço atual de negociação está acima do que seria o seu preço justo. E seu indicador P/VP, que é o seu preço dividido pelo seu valor patrimonial, está aqui de 1,04. Então, isso quer dizer que o MXRF11 ele está ágil, no caso, custando mais caro do que ele realmente vale. Atualmente, ele está custando R$ 10,26, mas ele vale realmente R$ 9,84. Então, se você comprar atualmente o MXRF11, você estará comprando ele com ágil, você estará pagando mais caro. E esse é o principal motivo de eu não investir no MXRF11. Não é aconselhável você comprar fundos imobiliários de papel que têm seus investimentos atrelados a dívidas acima do seu P/VP. O ideal é você pagar o preço justo dele ou, se não, abaixo do seu preço justo. No caso, pegar ele com desconto, o que não é o caso aqui do MXRF11, já que ele está custando mais caro. Devemos nos lembrar, pessoal, que fundos imobiliários de papel, eles investem em títulos imobiliários. Geralmente aí são CRIs, LCIs, LHs. Os FIIs de papel, na sua grande maioria, são em CRIs. E esses CRIs estão indexados geralmente aí ao índice IPCA ou se não ao índice CDI. Então, até depender da oscilação desses indexadores, os rendimentos desses fundos imobiliários também podem oscilar bastante no decorrer de pouco tempo. E esses fundos imobiliários de papel, eles emprestam dinheiro para empresas do setor imobiliário. Pode ser construtoras, empresas que querem comprar algum imóvel, pode ser um shopping, um galpão logístico, um escritório, um imóvel comercial, tanto faz. Então, esses devedores pegam dinheiro emprestado, no caso aqui do MXRF11, e ele vai devolver esse dinheiro com acréscimo de juros. O risco dessa operação é esse devedor ele não honrar com o pagamento mensal de juros e correção monetária para com o MXRF11. Então, isso é o principal risco dessas operações. É muito mais arriscado você investir em fundos imobiliários de papel do que em fundos imobiliários de tijolo, porque se você tem um imóvel e o inquilino não lhe paga o aluguel, você retira aquele inquilino, o imóvel continua sendo seu e você pode colocar outro inquilino lá dentro, o que não é o caso aqui dos fundos imobiliários de papel. Então, por isso que eu falo, não invista em fundos imobiliários de papel acima do seu P/VP. Continuando aqui, podemos ver que o MXRF11 ele tem um patrimônio aqui de 3,2 bilhões de reais. É o maior fundo imobiliário de base 10 em questão de patrimônio. Tem um caixa aqui bastante interessante de 444 milhões disponível para fazer futuros investimentos. E é o único fundo que atualmente passou aqui 1 milhão de investidores. Então podemos ver que mesmo o MXRF11 com ágil custando mais caro, ainda tem pessoas pagando aqui mais caro nesse ativo. Infelizmente, né? É sim um bom fundo imobiliário, porém não é o melhor momento para investir. Aqui podemos ver que ele tem uma liquidez média diária superior a 2 milhões, então você não tem dificuldades aí na hora de comprar e vender cotas desse ativo. E seu último rendimento anunciado, que foi pago justamente hoje, dia 15/5, foi de 10 centavos por cada cota. Podemos notar aqui no histórico que seus rendimentos
estão menores do que no ano anterior. Ano anterior, ele chegou a pagar aqui até 12 centavos por cada cota, depois diminuiu um pouquinho para 11 centavos, e nesse ano de 2024 até agora ele tem se mantido aí na faixa dos 10 centavos. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, conhecer um pouquinho melhor sobre o MXRF11. Então ele menciona aqui, que o Max Renda tem como objetivo auferir ganhos investindo aqui em CRIs, debêntures, LCI, RH e cotas de outros fundos imobiliários. Ele é um fundo que teve início lá no dia 13/4 de 2012, então faz 12 anos aí de existência. O MXRF11 é um dos fundos mais antigos que existe atualmente. E descendo mais um pouquinho, podemos ver que sua gestão é feita pela XP Vista 7. Além disso, ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,90% ao ano, e ele não menciona aqui sobre taxa de performance, então provavelmente não existe essa taxa. Aqui podemos ver com respeito, pessoal, ao seu demonstrativo financeiro, referente aqui ao mês de março de 2024. Então podemos ver que ele teve uma receita total aqui de 37,1 milhões de reais, uma receita realmente grande, e aqui ele menciona quais foram os ativos, que trouxe essa receita aí total para o seu caixa. Seu principal investimento aqui está justamente nos seus CRIs, que trouxe aí 26,7 milhões de reais de receita bruta. Ele teve despesas que somaram o valor aqui de 2,6 milhões. Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo aqui pelas suas despesas, ele ficou com o resultado líquido de 34,5 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 33,4. Então, ele ficou aí com um saldo positivo de aproximadamente 1 milhão. Então, no mês de março, o MXRF11 ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. Aqui podemos ver, pessoal, os investimentos atuais do MXRF11, então de que maneira que ele investe o seu patrimônio. Atualmente, seu principal investimento, como eu mencionei, são os seus CRIs, que ele tem aqui 71% do seu patrimônio investido neles, 13% está investido em cotas de outros fundos imobiliários e 5% está investido aqui em permutas financeiras. E o restante, 11%, está disponível em caixa, que continua rendendo. Geralmente ele deixaria em caixa, investido em ativos da renda fixa, que também geram juros para ele. Aqui ao lado a gente pode ver os seus investimentos ativo-objeto. No caso, qual é o segmento de atuação daqueles devedores que pegaram o dinheiro emprestado do MXRF11. Tem setores aqui muito bons. Podemos ver que na sua grande maioria, 36% é do setor aqui de crédito corporativo, 29% do setor comercial e 22% do setor residencial, que no caso são construtoras. Voltando aqui um pouquinho em cima, a gente pode ver com respeito às taxas atuais cobradas dos seus CRIs, já que é o seu principal investimento. Então aqui ele fala sobre a taxa média por indexador e o spread de crédito. Então atualmente os seus CRIs que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa aqui média de aquisição de 2,70%, que é uma taxa considerada aí de ativos seguros. Se você comparar com o HGCR11, que é um ativo considerado muito seguro de papel, o KNCR11, que também é considerado um ativo muito seguro de papel, vocês vão ver que as taxas é muito similar ao do MXRF11, que estão indexados, no caso, ao CDI. E os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média de aquisição de 7,94%, que também é considerado uma taxa muito segura. Se comparar com os outros fundos imobiliários que eu acabei de citar, também vocês vão ver que é muito próximas. E os ativos que estão indexados aqui ao índice IGPM têm uma taxa média de aquisição fixa de 5%, que também é considerada muito segura. Então podemos sim considerar aí o MXRF11 como um fundo high grade, que é aquele tipo de fundo considerado mais seguro. Ele traz muitas vezes uma menor rentabilidade, porém a segurança que ele passa aos seus cotistas são muito maior. As taxas, pessoal, é uma maneira aí de você ver se o ativo ele é mais arriscado ou mais seguro. Lembre-se sempre, quando maior a taxa, maior o risco. Se você pegasse aqui, CDI mais 5%, já seria uma rentabilidade muito mais elevada. Então, o risco de crédito seria muito mais elevado. O risco desse devedor não honrar com o seu compromisso, dar algum tipo de calote, seria muito maior. Se você pegasse aqui também ativos com IPCA mais 10% em diante, também seria um risco muito maior. Então, por meio das taxas, é uma maneira de você ver se um ativo ele é seguro ou mais arriscado. Porém, não é a única maneira de você analisar. Continuando aqui embaixo, podemos ver alguns fundos imobiliários que ele também investe, que é seu segundo principal investimento. Então, podemos ver que seu principal fundo imobiliário são esses dois primeiros aqui, o SPVJ11 e o LPLP11.
Em cada um deles, ele tem aproximadamente aqui 21% do seu patrimônio destinado aos fundos imobiliários investidos nele. Ele também investe aqui no GARI 11, que ele tem um pouco mais de 33 milhões de reais investido nele. Descendo mais um pouquinho, vocês podem ver mais alguns outros ativos que atualmente ele tem. Falando um pouquinho novamente sobre os seus CRIs, aqui ele nos mostra a porcentagem dos seus indexadores. No caso, os seus CRIs, 66% estão indexados ao índice IPCA e 34% estão indexados aqui ao índice CDI, só para a gente ter uma noção aí de porcentagem. Aqui, pessoal, ele mostra a composição da carteira de CRIs que atualmente o MXRF11 ele tem. Então, ele vai mostrar aqui quem é o devedor desse CRI, a quantidade investida em milhões, a duração desse contrato, a porcentagem, no caso de PL do MXRF11 investido em cada um desses devedores. Fala também sobre o vencimento desse contrato, o seu indexador e a taxa de emissão. Um ponto muito bom do MXRF11 é que, apesar de ser um fundo muito grande, ele não tem concentrações. Observe só, o ativo que ele tem o maior valor investido corresponde a apenas 3,15% do seu PL, no caso do seu patrimônio líquido. O MXRF11 é muito diversificado. Então, isso daqui minimiza bastante os riscos de se investir nele. Mesmo que ele leve um calote, o impacto na sua receita vai ser pequeno, já que ele tem uma baixa exposição a cada um dos seus devedores. Então, a diversificação é algo que traz aí uma maior segurança ao se investir no MXRF11. Então, pelo menos nesse fundo, a XP, que não é lá essas grandes gestoras de fundos imobiliários, mas pelo menos aqui no MXRF11 ela consegue sim fazer um bom trabalho. E se vocês descerem aqui, vocês podem conferir cada um dos CRIs que atualmente o MXRF11 ele tem. Somente em CRIs ele tem um patrimônio investido aqui de 2,2 bilhões. Como eu havia mencionado, corresponde aí a 71% do seu patrimônio atual. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ter mais algumas informações sobre cada um desses CRIs que o MXRF11 atualmente investe. Então ele vai novamente aqui falar quem é o devedor desse CRI, o valor investido, o setor de atuação desse devedor, a Mitre, aqui mesmo que ela é uma construtora, né? Então do setor residencial, as garantias que foram dadas por esse devedor. Além disso, a gestão ela faz aqui um comentário sobre esse devedor, né? Vai falar aí sobre o seu tempo de atuação, entre outras informações para que você possa conhecer um pouquinho melhor sobre o devedor aí do MXRF11. Então aqui, ó, vocês podem ver que ele tem bons devedores, a Mitre, tem também o Açaí, CSN, entre outras. Então são bons devedores que atualmente o MXRF11 ele tem. Então, pessoal, eu mencionei aí qual é o principal motivo de atualmente eu investir no MXRF11. É porque o seu preço atual está muito acima do que seria o seu preço justo. E em fundos imobiliários de papel não se paga ágil. Então você não paga mais caro do que ele realmente vale. Porém, isso não faz com que o fundo seja ruim, muito pelo contrário. É o melhor fundo imobiliário de base 10 que atualmente existe. E o que traz uma maior segurança de se investir nele é com respeito às suas taxas, que são taxas boas, consideradas aí relativamente seguras para se investir. Então é mais difícil o MXRF11 ele levar algum tipo de calote. Não quer dizer que seja impossível, tudo é possível. Porém, o risco é muito menor do que aqueles ativos considerados aí mais arriscados, que têm taxas fixas de juros muito maiores. O que traz uma maior segurança de se investir no MXRF11 é em relação a sua diversificação, que por ele ser um fundo muito bem diversificado, isso minimiza bastante os riscos de se investir nele, beleza? Deixe aí nos comentários, pessoal, o que é que você acha do MXRF11. Realmente é um bom fundo imobiliário para se investir? Você investiria nele mesmo pagando mais caro? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.